Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, quero cumprimentar a todos, cumprimentar ao público que nos acompanha através das redes sociais, através da TV Câmara. Ontem eu até achei que ia chegar na minha vez de falar, né, no pequeno, mas não foi possível. Eu queria falar sobre, dentre outras coisas, não só de pandemia. Estou um pouco preocupado com a orientação que surgiu ontem no Colégio dos Líderes, onde se discute a possibilidade da gente tratar sobre a revisão do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo através de um processo virtual, onde dificulta a participação dos vereadores, porque esse sistema aqui, às vezes, ele entra numa frequência meia cinzenta que a gente não consegue falar, não consegue se expressar, não consegue interromper. Quando você vai ser reconectado, que o presidente escuta o seu à parte, você já passou do momento, não consegue voltar atrás do que você ia dizer, da solicitação que você ia fazer, muito menos os cidadãos. Um tema como esse, que você mobiliza a cidade de São Paulo inteira, todos os distritos da nossa cidade, todas as subprefeituras da nossa cidade, a gente fazer de uma forma remota e virtual, eu tenho certeza que é equívoco. Eu queria aqui deixar esse registro. Deixar o registro também, que eu acredito que a gente não fez tudo ainda que poderia em relação ao Covid-19, em relação ao combate ao Covid-19 na nossa cidade. A Câmara já desempenhou papel muito importante desde o começo dessa pandemia, onde a gente discutiu o ano passado ainda a liberação de recursos, dos fundos, leis aprovadas em caráter de emergência do Executivo. Vários vereadores apresentaram dezenas de projetos de lei para contribuir com o enfrentamento dessa pandemia, mas mesmo assim, hoje, se você for olhar a pauta, ou se você for olhar os projetos represados de vereadores, eu tenho um monte represado, vários deles dizem respeito à Covid-19, que a gente poderia sim continuar debruçado sobre esse tema, buscando alguns objetivos. Um deles é aliviar um pouco o sofrimento da nossa população. Eu vi o vereador também falando aqui agora sobre o sofrimento da população. Todos nós que estamos andando, conversando, minimamente, alguns não estão por causa de dificuldade, não conseguem ir nem no escritório, está em isolamento total, mas todo mundo está conversando com alguém e sabe que o nosso povo está sofrendo demais. E aqui não dá para dividir o sofrimento por classe social. O empresário está sofrendo porque tem dificuldade com o seu trabalho, com o seu aluguel, com as suas obrigações. O trabalhador está sofrendo porque tem dificuldade também em trabalhar, em ter o seu sustento, em trazer para sua casa. A família, as crianças, todos estão sofrendo com esse processo e com essa pandemia. Então, nós podemos fazer mais. Podemos fazer mais. Um processo importante foi o passo para a vacinação. A Câmara liberou e autorizou o Executivo a comprar vacinação, os vereadores liberaram, inclusive, emendas parlamentares para comprar vacinação. Mas por mais que a gente saiba que existe a intenção de comprar, a gente não tem uma data para que isso se concretize. Eu li uma reportagem onde foi mandado um e-mail lá para a vice-presidente dos Estados Unidos para ela colaborar, mas é tudo iniciante ainda. Então nós temos que concentrar forças nisso. Nós temos que apoiar e fortalecer aí ações que o governo possa ter para garantir vacinação na cidade de São Paulo. Vacinação para a terceira idade, vacinação para as categorias que estão se expondo mais, e aí a gente fala de todas elas que está sendo constada e apresentada pelos nobres vereadores aí nesse PL que vai ser construído ainda, que não é mais aquele PL antigo que foi mudado, agora vai ser apresentado um PL novo. Mas é a vacinação que vai poder resolver o nosso problema. Então nós temos que se concentrar nisso. Eu apresentei uma frente parlamentar que todos os vereadores, vários deles apoiaram, muitos querem participar, para que a gente possa acompanhar o processo de vacinação. A gente só é informado sobre a vacinação, sobre o avanço dela, sobre a evolução dela, quando sai na imprensa. O Edson Aparecido veio aí, nos explicou sim, o Edson Aparecido tem feito um trabalho de leão, a gente reconhece, eu reconheço sobre isso, mas isso não é o suficiente para uma Câmara que precisa contribuir com uma cidade de 11 milhões de habitantes. E a gente tem que sim, e tem condições sim de continuar debruçado nisso. Continuar debruçado nisso para fazer
e discutir socorro aos comerciantes da cidade. Existem cidades pequenas do interior de São Paulo que conseguiu socorrer os comerciantes com algum tipo de benefício. A cidade de São Paulo não fez nada nesse sentido. A gente discutiu aqui o auxílio emergencial, que demorou para ser pago, inclusive. Está falando da demora do auxílio federal, mas de São Paulo também demorou para ser pago, porque tinha uma proposta de ser feito dia 28 de fevereiro e não foi. Então, mas esse auxílio vai vencer daqui 3 meses e na pegada que está aí nessa questão da pandemia, daqui a 3 meses não vai estar resolvido. Então, o que vai ser ao fim dos 3 meses? A gente vai ampliar esse auxílio? A gente vai mudar o valor? São coisas que passou pela Câmara, que a gente discutiu, mas que não está totalmente resolvida, porque vai acabar em algum momento e as pessoas precisam. Graças a Deus começou a distribuição das cestas básicas nas comunidades mais carentes da cidade. Graças a Deus. A, a a prefeitura tem feito essa ação e está levando comida para muita gente. Mas não é só a cesta que precisa. A gente sabe que precisa ter um comitê de atuação onde a Câmara esteja envolvida, onde a Câmara possa acompanhar as ações da prefeitura, onde a gente possa dialogar com esses secretários e saber as prioridades que estão sendo definidas em cada uma dessas ações, não do ponto de vista de atrapalhar, pelo contrário, todos nós queremos voltar à normalidade da nossa vida. E a normalidade da nossa vida passa por um item essencial: a vacinação em massa, a vacinação em massa, a vacinação em massa. E para que a gente não seja apenas informado pela imprensa, ou de 30, desculpa, presidente, só para me encerrar, ou de 30 em 30 dias, quando o secretário puder vir trazer algumas informações para nós, eu queria aqui fazer um apelo para que a gente pudesse criar uma frente na Câmara, que pudesse discutir de uma forma permanente e que tenha a prioridade executiva com essa comissão também de prestar esclarecimentos para que a gente possa atuar e colaborar mais no enfrentamento à pandemia. Não ao plano diretor agora, e sim ao combate ao coronavírus com vacina já. Obrigado pela tolerância, presidente. Muito obrigado, vereador Alessandro.